Bom, gente, primeiro, boa tarde. Né? Acho que é um prazer enorme estar aqui num evento dessa proporção. Né? Eu acho que é muito relevante de começar a falar de inteligência artificial em fóruns maiores como esse. E principalmente um pouquinho fora do nosso polo Rio-São Paulo. Né? Eu trabalho lá em São Paulo, mas eu estou vendo com ótimos olhos a ampliação desse tipo de discussão, desse tipo de discurso, indo para o Nordeste, indo para o Norte, vindo para o Sul. Tá? Antes de começar a falar de fato sobre dados e IA, eu queria contar um pouquinho, de forma bem resumida, da minha trajetória profissional. Né? Então, bom, eu sou a Luísa, hoje em dia, e muito recentemente, assumi a superintendência de inteligência artificial da B3, né? Para quem não conhece, B3 é a Bolsa de Valores do Brasil. Em 2017, a gente fez uma fusão de CETIP e Bovespa, né? Então, hoje nós somos a única Bolsa de Valores em território nacional, então somos a grande infraestrutura, não só de negociação, mas também de servir todo o mercado financeiro com tecnologia. Hoje a B3, de fato, é uma empresa de tecnologia, né? Então aquela história do pregão que funcionava na base do grito lá no escritório, infelizmente não existe mais, porque culturalmente foi uma coisa que ficou muito forte dentro da nossa empresa. Mas hoje é tudo 100% automatizado e a B3 ela só acontece, ela só funciona porque tem uma boa estrutura de dados. Tá? E aí que a gente entra um pouco em inteligência artificial. Mas eu vou dar um passo atrás. O que é mais curioso dessa história inteira é que, na verdade, eu sou historiadora, eu sou arqueóloga, eu fiz uma migração de carreira há 15 anos atrás. Eu saí da arqueologia, fui para desenvolvimento de software, fiquei 4 anos sendo desenvolvedora, depois eu migrei de novo para produto, para Product Manager. Desde então eu venho trabalhando em startup, então levantando hipótese, quebrando hipótese, falhando e acertando, até que eu decidi recentemente mergulhar um pouquinho nesse mundo do enterprise. Né? É um mundo que é muito diferente, né? E por isso que esse tipo de conversa é relevante. É muito diferente eu falar de dados e inteligência do que eu falar de dados e inteligência artificial numa empresa como a B3 ou como a Ambev. Eu venho da Ambev. Né? Era head de inteligência artificial do Zé Delivery, especificamente, que são business models absolutamente diferentes, mas que carregam complexidades muito parecidas. Né? Um outro fator relevante aqui, de quando a gente fala desse tipo de companhia, é o grau de regulação. Eu não posso, por exemplo, chegar numa B3 da vida e querer trazer inteligência artificial para todo o setor de negociação. Por quê? Porque é uma coisa extremamente determinística. Né? A IA, a gente ainda flerta um pouco com o subjetivo. E o segundo problema que a gente encontra muito é a quantidade de informação legada. Né? Para que a minha estratégia de IA funcione na B3, na Ambev ou em qualquer lugar do mundo, eu preciso garantir que esses dados estão redondos, né? Que esses dados estão estruturados e acessíveis para que os meus modelos de fato funcionem. Então, hoje em dia, o problema mais, ele não é o modelo. Né? Então, a gente ficou, desde que a OpenAI democratizou, entre aspas, né? Porque existia um custo, os modelos de inteligência artificial para a nossa comunidade, a gente entrou numa escalada de experimentação, né? De experimentação, de POC, de correria, para tentar entender onde isso de fato gerava valor para o nosso dia a dia. E o mais curioso é que a gente ainda não tem essa resposta. Né? A gente ainda está se provando, eu estou me provando ali todo dia, para que em 2026 eu tenha um ano incrível de resultado. Será que a gente está gastando mais do que gerando? Será que a gente tem, de fato, essas informações, esses números? Então, esse é o meu grande desafio. Eu gosto muito dessa expressão que eu peguei num relatório da Startse. Né? Então, a nova corrida competitiva ela não é mais pelos modelos, isso já foi. Isso ficou até 2 anos atrás, até meados do ano passado. A gente estava correndo por modelo, a gente estava correndo por tecnologia de inteligência artificial. Agora a gente corre por infraestrutura. Né? E aí eu começo a falar um pouquinho mais sobre dados. Né? Como é que eu vou construir uma infraestrutura de dados que consiga suportar e sustentar a minha estrutura de inteligência artificial. Tá? De novo, todo mundo aqui está cansado de saber, mas se eu não tenho dados de qualidade consistente, eu não vou ter uma estratégia de inteligência artificial que seja funcional. Tá? Ponto final. Inclusive, eu sou uma pessoa
que defende muito a questão dentro de uma organização de que essas duas áreas elas precisam caminhar juntas, né? Eu acho que obrigatoriamente elas precisam estar dentro da mesma estrutura, tá? Mas esse é um papo para uma outra conversa. Bom, falando na escala de maturidade, né? Como que esse problema começa a se desenhar, né? Eu pincelei um pouquinho aqui com vocês. 22, 23, 22 foi o lançamento do modelo, onde tudo virou, da OpenAI. 23, a gente começa a ter uma paralisia estratégica, que eu chamo, né? Ou seja, eu tenho muita informação, eu tenho modelo de AI para todos os lados, está todo mundo me falando aqui na mente do executivo, na mente das empresas, que precisa colocar IA para dentro de casa, mas no final do dia ninguém sabe como faz isso, né? Então a gente ficou ali 23, 24, flertando nesse lugar do completo desconhecido. A gente avançou alguns passos, a gente gastou muito dinheiro, né, como comunidade, e agora a gente já entendeu que a gente precisa olhar para a tal da infra. E aqui eu não estou falando de infra de servidor, aqui eu estou falando de infra de dados. A gente entendeu que usar modelo por modelo com dado ruim gera resultado ruim, né? Então é isso que eu vou conversar um pouquinho, vou contar para vocês o que a gente vem desenhando e vem pensando, né? Para isso, eu trouxe 3 números fortes aqui do mercado sobre o nosso problema atual, né? O que a gente precisa resolver como comunidade. Primeiro, 7% das empresas têm dados prontos para IA. Tá? Isso eu peguei num relatório da Gartner. Isso é um número assustador, né? É muito pouco. Será que a gente está pronto? Será que a nossa empresa está pronta? Será que vale eu trazer uma estrutura de inteligência artificial que vai correr, vai rodar um monte de modelo para tentar resolver os pequenos problemas operacionais sem ter dado suficiente? Né? Sem ter dado suficiente, não. Dado suficiente a gente tem. Mas esse dado está estruturado? Essa é a pergunta inicial. Só 7% declararam ter essas informações de forma coerente. Segundo ponto, e aqui já é extremamente tático. 80% do tempo de um cientista de dados ainda é limpeza de base, né? E quando a gente pensa na estrutura tática de um time de dados, 80%, obviamente, é muita coisa e a gente está fazendo alguma coisa muito errada, né? De não estar tirando todo o potencial da IA para trazer essa estruturação e deixar esses dados organizados por um trabalho com LLM. E, por fim, 31% da receita das empresas que entraram nesse range da pesquisa é impactada por dados ruins, né? O que são dados ruins? Dados fracos, inconsistentes e que não geram valor. Esses números, eles chegam a ser assustadores, né? Então, o que é que a gente precisa fazer? Qual que é que a gente está desenhando para começar a caminhar? Eu gosto sempre desses 3 pilares. É o slide mais simples, mas é o meu preferido. Primeiro, fundação. Segundo, implementar. E terceiro, da escala, né? Fundação e escala, por incrível que pareça, para mim são os mais complexos, muito mais do que implementar. Escala é dificílimo, né? Porque quando eu falo de escala, eu não falo só de tecnologia, eu estou falando de mudança de maturidade, mudança cultural, dentro de empresas que são muitas vezes, como é o caso da B3, por exemplo, seculares, né? Então, entrando um pouquinho no detalhe, eu vou ser bem tática aqui hoje, o que a gente pensa quando eu falo em fundação? A gente tem um papo aqui bem mão na massa, tá? Fundação, eu não estou falando de implementação, eu estou falando da gente parar, todo mundo pode tirar foto, né? Da gente parar, olhar os dados que a gente tem dentro de casa e começar a desenhar a metodologia de implementação. Eu gosto desses 4 pilares. O primeiro, fazer um inventário. O que é que eu tenho de dados dentro da empresa? E aqui é super importante, porque, de novo, se eu estou numa startup, eu tenho fácil acesso ao dado. Na grande maioria das vezes, eu tenho 1, 2, no máximo 3 bases. Se eu estou numa B3, se eu estou numa Ambev, se eu estou num Santander, eu tenho centenas de bases de dados. E o mais louco é que não são só centenas, mas cada uma dentro de uma tecnologia específica, tá? O que torna esse trabalho muito mais complexo. Então, fazer inventário do banco de dados, das bases de dados. Outra coisa que é fundamental aqui é o seguinte, é entender por que eu preciso, por que e para qual tipo de dados eu vou precisar olhar. Tá? Isso aqui não pode ser com pouca intenção, tem que ser um trabalho extremamente intencional e a minha sugestão é que seja sempre feita por domínios. Né? No final do dia, a gente quer olhar para uma base unificada, né? Unificada e consistente.
Segundo pilar, qualificação, né? Quais são as regras de qualidade? E aqui eu entro muito em métrica também. Quais são as regras de qualidade que a gente precisa ter e definir antes de implementar? Tá? Novamente, aqui a gente entra em toda essa base de legado. Toda a estrutura da empresa precisa estar nessa conta, porque isso tem custo. Tá? Então, definição de regra de qualidade. Eu trouxe algumas ferramentas aí, vocês devem estar vendo, depois a gente pode conversar sobre elas, se alguém se interessar. Terceira coisa, governança, glossário de negócio. LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Isso aqui a gente tem uma abordagem diferente para cada tipo de empresa e para cada tipo de modelo de negócio. Falar de governança no iFood é diferente de falar de governança na B3, que é diferente de falar de governança na Sul América, que foi uma empresa que eu passei também de saúde, dados sensíveis, né? Então, governança, quando eu falo de IA e de dados, sempre tem que vir by design, tá? Governança, compliance, custo. Isso é um assunto importantíssimo para que depois a gente saiba, a gente tenha as ferramentas necessárias para dar escala. Glossário de negócio, políticas de acesso, né? Na B3, por exemplo, eu preciso prestar conta para o Banco Central do Brasil. Né? Então, ter um processo de governança bem estruturado é fundamental, é obrigatório, é um pré-requisito para que eu consiga ter sucesso numa área extremamente regulada. E, por fim, integração. Né? Integração é um vespeiro. Né? Quando a gente fala em integração, o pessoal de engenharia já começa a virar os olhos. Putz, isso aí vai dar um trabalho, isso é impossível. A pessoa que era a única pessoa que conhecia esse banco de dados, ficou 30 anos na empresa, saiu ontem, apocalipse. Novamente, como que a gente consegue criar essa estrutura para que eu possa integrar todas essas bases de dados e unificar de forma a disponibilizar um consumo único, né, dessas informações? Ah, mas por que todas as informações da B3, ou da Ambev, ou da Sul América, ou do Santander não estão disponíveis via MCP? Hoje é impossível, né? Com a quantidade de informação que eu tenho, que são extremamente ciladas, né? Esse processo se torna absolutamente maçante. Então, essa é a hora de criar essa estratégia. Tá? Dica de ouro aqui, que é uma coisa que eu gosto bastante. Começa com domínio crítico. Né? Não tenta governar todos os dados da sua empresa de uma vez só. Primeiro que você não vai conseguir, vai se frustrar. Né? Segundo que você consegue ser mais assertivo. Qual que é a unidade de negócio que a gente vai escolher para dar o primeiro passo? Beleza? Então, acho que isso é uma abordagem que me ajuda, que ajuda lá o time de dados a trabalhar. Aí vamos para o segundo pilar, né? Implementar, tirar do papel. Né? Como que esse time precisa trabalhar e quais são os pilares que a gente trabalha para isso acontecer? E dessa vez eu trouxe 3 pontos específicos. Aqui a gente entra um pouco mais no técnico de dados. Esse aqui é um que eu trago especificamente para esse evento, porque eu sei que tem público, mas eu trouxe 3 camadas de dados: storage, transform e orchestration. Tá? Função do storage, primeira coisa, estou ficando de lado aqui, que eu sei que essa parte todo mundo gosta de tirar foto. Ter um lakehouse unificado, né? O tal de aquela história, vamos colocar tudo em um espaço só, de fácil acesso e disponível, para qualquer pessoa que na empresa queira consumir possa fazê-lo. Tá? E aí, ferramentas. O Databricks é uma ferramenta que eu particularmente gosto muito, porque venho trabalhando com Databricks nos últimos anos, e é uma ferramenta que está embarcando muitas soluções de IA dentro, e isso me economiza um tempo e um dinheiro absurdos. Né? E BigQuery, a solução no mercado é o que não falta. Na camada de transformação, modelagem, teste e documentação. Tem uma coisa que a gente conversa pouco e dá pouco enfoque, que é a documentação da base de dados. Né? Com IA, inclusive, isso aí está cada vez mais fácil, mas voltando na visão tradicional, esse exemplo que eu dei para vocês é um exemplo real, que eu já vi acontecer. Né? Então, você tem lá um engenheiro de dados, que é responsável por uma base que é absolutamente relevante para a companhia, ele ficou 30 anos, construiu do zero, não fez a transferência de conhecimento para ninguém e pediu demissão. Acabou, você ganhou um problema gigantesco e que pode ter resultados catastróficos, eu já vi na prática acontecer para o negócio. Então, além de modelar e testar, que ali é o nosso arroz com feijão, a gente precisa ter cuidado com essa documentação de código para quem vai evoluir. Como que a gente vem fazendo isso? Eu gosto muito de usar agentes de geração de código, não só dentro da estrutura de engenharia de software,
mas dentro da estrutura de engenharia de dados, que é uma área que eu piloto bastante coisa, inclusive com IA. Dentro dessa estrutura, eu estou empurrando bastante o uso de algumas ferramentas, né, que às vezes ficam desmerecidas, entre aspas, no mercado, que eu acho uma tristeza, como um Cursor da vida, um Windsurf, né, agentes que geram código, mas que recebem contexto e geram documentação como ninguém. Né? Então, por que não? Por que eu não posso, por exemplo, dar o contexto de toda a minha base do Databricks para um agente de AI e pedir para ele documentar? Né? Uma solução super simples que a gente fez, que literalmente eu fiz codando esses dias, fiz uma integração no Databricks com MCP, via MCP, e eu consigo gerar as queries com linguagem natural, né? Uma coisa que parece simples para quem sabe fazer query, mas pensa uma pessoa lá que está na ponta fazendo atendimento para o usuário, né? Quer saber alguma informação recente, D-1, meu Deus, eu tenho que perguntar para o time de dados, para o time de negócio. Não precisa, é só perguntar em linguagem natural, eu já tenho o contexto da minha base de dados e esse agente vai ficar 100% responsivo. Tá? Então, fui um pouco além aqui, mas isso é fundamental para a gente ter em mente. E os pipelines de automação, né, que não só de deploy, mas de ingestão de dados, de consumo, os alertas, monitoramento. Eu gosto muito do Airflow, mas, novamente, hoje em dia a gente não sofre por falta de ferramenta. Né? Eu acho que todas essas ferramentas que estão disponíveis no mercado, elas conseguem atender bem a quase que todos os pilares da fase de implementação. Tá? Minha diquinha sobre esse pilar começa pelas camadas fundamentais. Como sempre, a gente tem que recortar. Né? Isso vale para qualquer coisa, não só para dados, nem só para tecnologia. Começa pelas camadas fundamentais, ingestão e storage, garantindo interoperabilidade, né, que é o nosso calcanhar de Aquiles aqui, e escala futura desde o início. Beleza? E aí, indo para o terceiro pilar, vamos falar um pouquinho de escala, né, que é onde a gente separa onde o resultado começa a aparecer de fato. Eu trouxe agora não só o que fazer, mas capabilities. Né? Quais são as capabilities que a gente precisa checar e garantir. Opa, é muito tecnológico esse negócio de mudar de slide aqui. Para que esse pipeline funcione bem. Inteligência artificial e machine learning. Né? E aqui eu vou dar um exemplo muito simples, né, quando eu penso em machine learning, desenvolvimento de modelo, de predição, não estou falando de IA generativa, né, eu estou dando um passo além, né, que é o que a gente quer, é o que o business quer, né, resolver problemas complexos. Como que eu vou construir esse pipeline de deploy, por exemplo? Como que vai ficar essa esteira de machine learning? São coisas que a gente precisa se preocupar. Quando você está à frente de uma estrutura de inteligência artificial, a gente precisa pensar também. Eu não estou à frente da estrutura de dados, esse é um disclaimer ótimo. Quem está à frente da estrutura de dados é uma mulher brilhante, a Érica, lá na B3, ela é minha par. Então, a gente faz tudo um trabalho em conjunto. Né? Mas quando a gente está à frente desse domínio de AI, eu preciso garantir que toda empresa tenha acesso a qualquer tipo de tecnologia que eu disponibilize, o tempo inteiro. Né? Eu não posso ser centralizadora, eu não posso trazer para a minha estrutura a solução de todos os problemas. Né? A gente não faz mágica, por mais que às vezes pareça. Então, ter uma esteira de machine learning, eu preciso garantir que um dev que está cuidando de chassi de carro, que por incrível que pareça é um dos negócios da B3, ele consiga acessar os modelos, ele consiga fazer FinOps, ele consiga entender custo, ele consiga fazer a gestão de toda essa tecnologia sem depender de mim. Isso gera escala. Tá? Então, como que eu viro provider da empresa dessa tecnologia? Isso acontece com um modelo para quem vai construir modelo de machine learning, isso acontece com quem vai construir agente simples de atendimento dentro de casa. Né? Eu forneço todos esses modelos, por quê? Porque eles passam dentro de uma ótica de governança, compliance e regulamento, por isso eu preciso centralizar. Agora, o que a gente vai fazer com esses dados, aí já não entra mais a minha estrutura. Né? Eu preciso que as pessoas resolvam seus próprios problemas. Então, eu disponibilizo tudo isso lá dentro. E aí, AI, Machine Learning, é um desses pilares. Os produtos de dados, né? Então, as APIs, os contratos e tudo mais. E aqui eu gosto muito porque a gente está
numa fase, né, de mercado, de tecnologia, há alguns anos já, né, isso não é recente, que o diamante mora aqui, né? Pensa numa B3 da vida, a quantidade de informação relevante que a gente tem de inteligência de mercado, ninguém mais tem, né? Eu tenho a sensação que eu estou perdendo dinheiro o tempo inteiro com a quantidade de dados que eu tenho lá e a gente tem uma dificuldade, por quê? Por causa de time, de escala, por N questões de tecnologia, de monetizar, de gerar receita com isso. É um dos meus pilares estratégicos, inclusive, né? Como que eu vou tirar, que eu vou lapidar esse diamante e começar a vender para o mercado? E aí entram os produtos de dados, né? De novo, eu não sou o único time que vai ter as grandes ideias, né? Nunca, jamais. Tem times que fazem coisas excepcionais, mas não têm acesso à tecnologia. E aí entram as APIs, disponibilizar informação via MCP, né? O meu sonho é conseguir garantir que todos os dados da B3 estejam disponibilizados através de um MCP Server, né? Isso vai ajudar muito todos os nossos clientes, que são bancos e corretoras, né? Então, e aí de ferramentas, de novo, Data Mesh, Data Contracts, não tem melhores e piores, né? O mercado novamente está recheado. Então, esse é um problema que a gente olha bastante. Tá? E, por fim, a distribuição das informações. Eu estou falando até agora de uma camada mais baixa, né? de banco puro de dados. Eu não estou falando da quantidade de informação que eu gero dentro de um Zendesk da vida, por exemplo. Né? Eu não estou falando do que eu gero dentro de um CRM, de um produto de marketing, dentro de um produto, dentro de um aplicativo. Como é que eu vou garantir também que a gente vai unificar essas informações, que são extremamente relevantes? Então, isso também faz parte da nossa stack de ferramentas e também da nossa abordagem tática para fazer com que a B3 vire, para fazer com que a minha estrutura vire um grande hub provedor de tecnologia de IA para a empresa. Tá? Acho que bota uma estrelinha ali no RudderStack, é uma ferramenta que eu gosto bastante, tem uma versão open source, que eu sou super fã, porque eu consigo ter o controle total, nem só por custo é legal não ter, né? Mas eu consigo que meu time tenha 100% do controle dentro de um servidor próprio, né? Ele é self-hosted, então, se alguém quiser depois não conhecer, dar uma olhada, faz todo sentido. Você pode conectar todo o seu pipeline, toda a sua estrutura de produtos externos, periféricos, né, a sua base, a partir dele, garantir um pouco mais de unificação de dados. Tá? E aí, mais uma diquinha, né, de escala. Empresas com integração forte alcançam 10,3 vezes de ROI. Isso é surreal, né? Com inteligência artificial, contra 3,7 vezes das que têm conectividade fraca. Tá? Então, quem diz isso não sou eu, né? Quem diz isso é o mercado. Normalmente, essas frases e informações e números eu pego das consultorias, acho que é uma grande fonte de informação relevante de como que a gente está se estruturando com AI, com dados e com tecnologia em geral. E aí vamos chegar um pouquinho já caminhando para o final. A gente tem uma tendência, principalmente nós, quem é mais técnico, né, tem uma tendência a focar na solução e esquecer de metrificar o resultado, né? Pense uma coisa comigo, sempre que eu vou colocar uma iniciativa nova em produção, seja de dados, seja de produto, seja uma funcionalidade no aplicativo, do Zé, por exemplo, né, quando eu trabalhava no Zé, a gente se apaixona pelo que a gente vai fazer, a gente aposta que ele vai resolver um problema, mas eu nunca tenho 100% de certeza que isso vai ser funcional. Nunca. Então, é muito importante que a gente trate o nosso backlog de iniciativas como apostas, né? Então, eu aposto que se eu mudar a cor do botão, a taxa de conversão vai aumentar, né? Um exemplo raso, mas que pode ser espelhado em todas as outras. E por isso que as métricas, de novo, né, toda iniciativa de dados e inteligência artificial, e eu acho que tudo, na verdade, que a gente faz nas empresas, tem que nascer com métricas definidas by design. Né? Putz, está definindo estratégia de dados, vai fazer uma migração, o que eu preciso medir aqui? Né? Qual que é o sucesso que eu estou esperando? E eu trouxe 4 números que eu gosto bastante. Eu não gosto de ter muita métrica, eu acho que acaba atrapalhando. Eu gosto sempre de começar pelo pequeno. 4 métricas que são fundamentais, que vão me contar se eu estou indo para o caminho certo ou não. Né? O primeiro, o tempo para o modelo. Né? E aí a gente sai de alguns meses para semanas. O que significa esse time to model? Quanto tempo uma pessoa que não está dentro da minha estrutura, e aqui eu já estou falando novamente de escala,
né, demora para ter conhecimento e acesso ao modelo de AI. Pô, mas isso é ridículo, né? Só você abrir a OpenAI, pegar uma chave de API do GPT e sair usando. É na pessoa física, é fácil na startup. Quando você chega numa empresa grande, a coisa fica um pouco mais complexa. De novo, tem todo esse pipeline de governança, segurança e regulamento. Então, como é que eu consigo garantir que está fácil e rápido das pessoas acessarem esse tipo de tecnologia para resolverem seus próprios problemas? Esse é o primeiro ponto que eu olho. Segundo, a quantidade de agentes ou modelos de machine learning, tá? Em produção versus POC. Quantidade de coisas em produção não me diz nada. Puramente a quantidade de coisas em produção. É uma métrica de vaidade. Vai chegar no final do ano, eu vou publicar que a B3 lançou 1.500 agentes em produção. O que isso diz sobre o meu business? Nada, né? Diz que eu tenho uma grande capacidade de construir agentes. Diz que eu mudei algum ponteiro do business? Não diz, né? Agora, se eu começo a olhar versus POC, putz, aqui eu já tenho alguma coisa mais interessante. Por quê? Porque a gente tem uma tendência que é 100% natural, né, de executar POC, mas uma grande dificuldade a gente como comunidade, né? E eu me incluo nisso, é uma delícia fazer POC. E depois para tirar e colocar escala nela, né? Será que a gente está apostando nas POC certas? Será que a gente está apostando nos problemas corretos? Então, quantos modelos em produção a gente colocou versus POC, né? Versus prova de conceito, tá? Esse é um ponto que eu acho essencial. E aí o queridinho nossos queridinhos aqui, o custo, né? O custo por pipeline. Precisa ter uma estratégia de FinOps, né? E quando eu falo do enterprise, isso é interessante, por quê? Porque cada área, cada empresa navega de um jeito, né? A Ambev, por exemplo, navega diferente da B3. Mas cada área, normalmente, sustenta os custos operacionais dos agentes que eles desenvolveram. Só que eu sou responsável por entender esse custo, por fazer o forecast, por contar para eles, você quer construir esse agente, você vai ter um custo de R$300 mil por ano, né, para olhar para um agente desse calibre. Essas áreas elas não são preparadas para fazer esse tipo de predição, tá? Então esse é um outro negócio que a gente está olhando. Segundo ponto, tem que ter um controle. É muito fácil, eu já vi acontecer na vida real, a gente explodir o custo pré-definido. Então, tem que ter limite, tem que tomar cuidado com o tipo de modelo, né? Aquele clássico, eu vou usar o Opus 4 para fazer análise de um código de 1 milhão de linhas. Acabou o orçamento, né? Então, as pessoas não sabem, né? Elas não necessariamente conhecem essa informação. Então, de novo, será que a gente está fazendo um bom trabalho de educar, de ser consultivo nesse sentido e garantir que está sendo eficiente essa operação de custo? Tá? Então, custo por pipeline. E, por fim, a adoção. E esse é o mais difícil, assim, sem dúvida, a adoção pelas áreas de negócio. Aqui eu falo de maturidade, né? Um dos pilares mais importantes de uma estrutura de dados, eu tenho uma tendência a estourar meu tempo. Um dos pilares mais importantes de uma área de inteligência artificial e de dados é trazer essa maturidade para a empresa inteira, para pessoas não técnicas, né? E tem uma série de ações que a gente faz junto com o time de pessoas. Um exemplo B3 que é legal, tem o Data Champions, né, que é um programa de pessoas que têm mais habilidades com dados que acabam disseminando esse conhecimento entre seus pares. Tem o programa do AI Champions também, né, então tem dados, AI, essa coisa toda. Cara, treinamento, trazer ferramenta que seja fácil para a pessoa usar, né? Não adianta eu colocar o cursor na mão da pessoa que faz o atendimento para o usuário final, né? O N1. Não vai conseguir usar, vai se frustrar e não funciona, né? E aí vira um pesadelo para o meu operacional. Então, essa é uma outra métrica que a gente olha bastante, né? Será que as áreas estão conseguindo resolver os problemas delas com inteligência, com AI e dados? Isso cai na minha conta, né? Então, a gente tem uma grande estrutura de treinamento olhando para a maturidade. E, por fim, um pouquinho de arquitetura. Estamos na finaleira mesmo, eu trouxe arquitetura e descrição. Isso a gente está olhando já, inclusive a gente já implementou todo o Data Mesh, né, com domínios autônomos, o ownership fica descentralizado, né? Lembra que eu falei? Mundo ideal. O que eu preciso fazer como dados e AI? Dar autonomia para que as áreas trabalhem, né? O Lakehouse,
dentro de uma visão de plataforma. E o Modern Stack, usando as ferramentas de maior modularidade, né? De novo, a gente garante unificação, mas consegue trabalhar por domínio. Tá? Bom, e governança, eu sempre fui muito hater de governança. Eu falava, ih, chegou a pessoa da governança, ih, chegou a pessoa do cybersecurity, vai jogar água no meu chopp ali, eu falava da Ambev, né? Mas hoje eu entendi a importância e como viramos aliados, né? Novamente, governança, risco, cyber, isso tem que entrar por design, tá? Inteligência artificial é um campo extremamente vulnerável. Uma coisa dessas pode quebrar uma empresa, né? Uma decisão mal tomada, cara, falta de um cuidado, de passar um pente fino, de usar um agente de segurança, inclusive para tentar fazer teste de penetração em outros agentes, a gente precisa começar a olhar muito para isso. Então, governança agora, na minha mente, virou a chave, né? Ele virou um acelerador do processo e não mais uma barreira, tá? Indo para o tático, algumas ações. Governança as a code, ou by design, né? Tudo que eu faço já nasce, a gente faz tudo com AI, a gente coda tudo com AI. Então, eu já tenho todo esse contexto pronto, já nasce com governança. Os data contracts e, obviamente, observabilidade, né? Eu não posso ser pega de surpresa jamais uma empresa desse tamanho, então a gente garante que tudo está 100% sempre monitorado, tá? E, por fim, alguns resultados que a gente começa a atingir, alguns resultados que potencialmente as empresas estão já vendo, né? As empresas dessas proporções. Um time to market mais rápido, a gente consegue acelerar ele em 10 vezes, né, o time to market de novas funcionalidades, de novos produtos, quando eu olho para a geração de receita, 60% de redução de custo operacional. Tá? Isso uma infraestrutura com um agente simples de AI. E aqui é o arroz com feijão, né? Tirar o processo manual, tirar planilhão cheio de macro, botar um agente simples ali para te ajudar. Isso vai com certeza trazer a redução de custo. E 99,5% de confiabilidade nos modelos. De novo, né? Isso eu pego muito em maturidade. Se você começa a usar e começa a errar, né, você vai perder a confiança. Então, todo aquele pipeline para criar a escala, ele é fundamental. Se a pessoa não tem confiança, ela não vai usar e nenhum desses outros números vai ser efetivado. Né? Então, maturidade, olhar para pessoas, olhar para a cultura, é o que faz com que a gente, de fato, mude o patamar das companhias quando fala de dados e inteligência artificial. E é isso, gente. Queria agradecer todo mundo que está aqui me ouvindo. Não sei se a gente abre para perguntas. Acho que a gente vai abrir para perguntas. Espera aí. Abre para perguntas? Alguém quer fazer uma pergunta? Levanta a mão. Aqui. Oi, posso perguntar? Tá ouvindo? Oi? Acho que ela não está ouvindo. Tá? Oi? Tá ouvindo? Oi. Uma das principais preocupações que a gente tem hoje, principalmente quando os agentes, o trabalho nosso está descentralizado, né? A proteção dos dados. Quantas camadas a gente precisa trabalhar, tipo do N1 até o diretor, né? O que tu tem de, sei lá, 4, 5 camadas de proteção nesses dados para eles serem confiáveis lá no final do trabalho? Muito. Peraí que agora eu estou me escutando. Aí. Você está me escutando? Muita camada. Vou dar um exemplo. A gente fez um treinamento esses dias para o conselho da empresa. Né? O conselho da empresa, ele vê informações que a pessoa que está ali na ponta, o analista 2, não vê, não pode enxergar. Né? E foi aí que a gente falou, putz, a gente tinha um problema. Né? Como é que eu vou dar um treinamento na mesma ferramenta, que é treinada com os mesmos contextos que todo mundo tem, mas com dados que são que eu não posso ver. Né? Então a gente começou a ter esse problema de forma mais recente. Por que foi recente? Porque o conselho, normalmente, ele opera numa infrapartada, né? Nem sempre, por exemplo, ele tem login da empresa, ele tem e-mail da empresa, né? Eles operam de forma separada. Isso aconteceu na Ambev também, não foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. A gente está começando a criar agora permissionamento dentro dos modelos. Então, a B3, eu tenho o B3 GPT,
que é uma plataforma que é a única, de fato, homologada de conversacional, um chat conversacional, que tem muito contexto de informação da empresa. Hoje em dia, o B3 sabe que eu sou superintendente, então eu tenho uma camada de acesso a informações específicas, né, o B3 GPT. Ele sabe que eu sou analista, ele já tem. Então a gente teve que fazer proativamente a criação dessa camada de restrição e permissionamento. Você tem toda a razão. Guardrails, né, um monte de guardrail. No momento que eu faço a autenticação, o modelo sabe quem eu sou, sabe o meu cargo, e a gente já tem todas essas regrinhas pré-definidas. Mas é isso. Ótima pergunta, obrigada. O que mais? Boa tarde. Eu sou jornalista, então muito do que você falou é grego para mim, né? Mas você começou, porque o meu setor é outro, não que você não tenha explicado, que eu entendi muito. Mas você falou que a nova corrida é pela infraestrutura invisível. Eu queria que você me dissesse como é que a B3 leva isso em relação aos postos de trabalho, que também é uma coisa que vem se falando aqui em muitas palestras, porque tinha aquele receio de que a IA ia tomar o lugar, né, do ser humano e tudo mais. Eu queria que você me dissesse como é que vocês entendem isso. A pergunta mais capciosa chegou. Tá, vamos ver se eu entendi sua pergunta. Como é que a gente vai implementar a IA falando o tempo inteiro que a gente quer eficiência operacional e como é que as empresas desse porte enxergam o futuro do trabalho? Tá. Cara, a gente não tem muito essa resposta ainda. A gente tem muitos desejos, né? Então, quando eu penso na minha estrutura de IA, eu tenho 3 pilares. Um deles é eficiência operacional, que é onde entra isso. Produtividade individual, produtividade do time e gerar valor mais rápido, né? Que é o time to market. Eu tenho maturidade, cultura, time de pessoas, e eu tenho cases estratégicos, que são coisas mais complexas, que eu tenho uma estrutura que trabalha só para tirar isso do papel, que é o que muda o jogo da empresa. Tá? Quando a gente fala de produtividade, a gente ainda está no experimental. Eu estou testando tudo ainda dentro da B3. Então, tem o B3 GPT, a gente tem o Cloud Cowork, eu tenho uma solução interna que a gente está construindo. A gente está testando e experimentando tudo para entender se de fato essas ferramentas têm valor. Esse que é o meu problema. Porque, o Anthropic lançou uma ferramenta que teve uma super alteração na bolsa de valores porque fez um hype. Será que no dia a dia isso muda o ponteiro? A dificuldade hoje em dia que a gente tem é medir. Por isso que eu não sei, né? Agora, o que eu já sei, e aí eu vou te dar um exemplo prático, tá? Tem uma pessoa no meu time que ele é um gerente de projeto, brilhante, e ele é jornalista, fez migração de carreira. Ele é brilhante, ele escreve um prompt como ninguém. E ele estava com um problema, ele falou, e ele cuida do orçamento também da minha área. Ele falou, Lu, estava um pesadelo fazer gestão de orçamento aqui. E olha que eu não gasto muito dinheiro. Pesadelo, não estou conseguindo, muita macro, muita planilha. Ele não é um cara técnico. Eu falei, cara, vamos tentar construir uma ferramenta para te ajudar. Sexta-feira, final do dia, a gente sentou, mostrei uma ferramenta de geração de código. Ele conseguiu fazer, fez uma plataforma simples. 2 horas saiu e bum, brilhou os olhos assim dele, já exportou para todo o resto do time. Então essa pequena coisa que o César fez ali já salvou 3 dias por semana da semana dele, segundo ele, né? Então esse é o lugar, sabe, que é muito complexo ainda para a gente entender. É difícil mensurar. Então o que eu acredito que as pessoas precisam começar a se empoderar para melhorar a eficiência operacional individual. O César, vários Césars, né, que eu chamo de AI Builders. É isso que eu preciso que aconteça no mercado. Qual vai ser o reflexo disso? Eu não sei. Se a gente vai reduzir o corpo de colaboradores da empresa, eu não sei. Mas acho impossível? Também não acho, né, sendo bem honesta. Tem coisas que os agentes de AI estão fazendo hoje em dia que processo operacional de ponta a ponta que a gente consegue ficar só assistindo, né? Não tem essa resposta, mas eu acredito muito nisso de usar a AI para empoderar as pessoas para que elas possam, de fato, parece clichê, mas é verdade, focar os seus esforços e o cognitivo em coisas que sejam mais complexas do que a planilha de orçamento. Acho que é mais ou menos isso. Imagina.